Fala galerinha, tudo bem com vocês? Agora eu tô aqui para poder fazer a gravação da correção dos exercícios conforme havia prometido anteriormente, tá certo? Para que fique mais fácil para vocês acompanharem, eu vou basicamente mostrando aqui, ó, veja que eu estou com a apostila digital de vocês, e aí eu abro essa outra guia quando precisar aqui, ó, e aqui eu já digito a resposta para que vocês possam visualizar com tranquilidade, tá bom? Então vamos começando aqui em relação às tarefas que eu havia passado no dia 19/5, tá certo? Que era basicamente responder a 4 questões da página. Então vamos lá. Questão número 1. Como você já estudou, a história humana é uma construção contínua que se desenvolve ao longo do tempo. Aponte na imagem do templo de Luxor, no Egito, os elementos que demonstram isso. Então você tinha que observar bem, ó, a imagem de capa, ó, esses elementos aí da construção arquitetônica mais antiga. E aí aqui o que seria uma resposta satisfatória, uma resposta bacana para vocês fazerem, né? Vocês poderiam escrever o seguinte, olha, as pirâmides, então você pode colocar aí, ó, as pirâmides representam construções, opa, as pirâmides representam construções do passado, vírgula, corrigir aqui, do passado, vírgula, e os prédios, vírgula, construções, o professor está errando, construções mais atuais que aparecem na imagem. A gente também pode notar, pessoal, que ao observarmos a imagem, né, ao observarmos a imagem, a gente vê que vários elementos do passado também contrastam com elementos do presente, tá certo? Então a primeira resposta, você poderia colocar aí justamente esses elementos mais atuais em relação aos elementos mais antigos. Você poderia também completar dizendo, né, com o passar do tempo, percebemos as mudanças arquitetônicas. Perfeito? Então essa seria uma resposta muito satisfatória aqui para essa primeira questão. Bem, vamos agora passando para a questão 2. Quais elementos da imagem são naturais e quais foram feitos pela ação humana? Aqui você tinha que lembrar basicamente das nossas aulas de geografia, quando a gente estudou sobre paisagem natural e paisagem cultural. Então você aqui, obviamente, pode colocar, né? São elementos, são elementos naturais, dois pontos. Aí você poderia colocar as árvores, vírgula, os rios, e etc. Vários outros elementos aí, o próprio ar, enfim, etc. Né? O ar não dá para ver, né, professor Bruno, mas enfim, vocês entenderam a ideia das nuvens e tudo mais. São elementos naturais, então as árvores, os rios, etc. Ponto. Já o restante da paisagem, deriva, ou resulta, né, fica até melhor, resulta das construções humanas. Legal? Então essa aí seria uma resposta muito bacana para vocês fazerem nessa questão 2. Agora vamos para a questão 3. Em sua opinião, por qual motivo os povos da antiguidade se organizaram nas proximidades dos rios? A gente tem estudado bastante, a gente tem falado justamente muito em relação a isso. Primeiro, porque a água é um elemento fundamental, um elemento necessário aí para a vida, mas também vale destacar, vale lembrar que para além da própria questão de sobrevivência humana, a água era um elemento importante justamente para o cultivo, aí, ou seja, para a agricultura, tá? Então a gente poderia colocar da seguinte maneira, mais ou menos, né? A gente poderia colocar assim, né? Os elementos... Não, os elementos não, vamos fazer de outra forma. Peraí, deixa eu pensar aqui. Uma maneira mais bacana da gente conseguir escrever isso daí. A facilidade, vamos por assim, a facilidade de obtenção de recursos necessários à sobrevivência pessoal e de toda a comunidade. Então, isso aí responde bem o porquê dessa proximidade com os rios. Beleza? Show de bola? Vamos para a questão 4. Leia a primeira frase da página 4. Abre aspas, os rios fazem parte da essência do processo de sedentarização humana e faça a relação entre os rios e o surgimento das primeiras cidades. Aí a gente poderia dizer basicamente o que aqui, né? O acesso à água é fundamental para a sobrevivência humana. Ponto. Contribuiu, portanto,
para o processo de sedentarização. Então, o acesso mais próximo à água contribuiu para o processo de sedentarização. Água aqui corretinho, beleza? Essa primeira atividade era mais de observação da imagem, era mais uma percepção inicial sobre o assunto. Show de bola? Isso foi o que eu passei no dia 19/5. Aqueles que me enviaram, obviamente, a tarefa, já pontuaram, já constei lá. Aqueles que não enviaram, precisa fazer as atividades, hein, pessoal? Não pode deixar de fazer as atividades. Lembrando que essas atividades contam também como presença. Agora vamos para a tarefa do dia 26/5, avançando um pouco mais, porque aí a gente passou por toda a temática do Egito, verificamos a questão da organização política, o poder dos faraós, enfim, as contribuições arquitetônicas, como falamos também na nossa live class de hoje, quando iniciamos aí principalmente a questão relacionada à Mesopotâmia, enfim. Né? Então vamos lá. Então aqui, ó, o que nós temos? Nós temos o outro exercício, que é o aplicando. O preenchimento da apostila, depois eu passo para vocês em outro vídeo, fazendo única e exclusivamente isso, assim que a gente terminar de maneira geral todos esses 2 capítulos dessa primeira parte. Aí eu passo todo o preenchimento da apostila para vocês, tá bom? Enquanto isso, vai tentando fazer em casa, vai tentando estudar para ganhar autonomia acima de tudo. Então vamos lá. Aplicando o seu conhecimento, nós temos aí a questão 1 do aplicando o seu conhecimento, que diz o seguinte: depois de ler o início do primeiro capítulo, estabeleça a relação entre os rios, a agricultura e a sedentarização dos grupos humanos. Então, obviamente que essas relações elas estão dadas aí, né, pessoal? Espero que você tenha respondido, portanto, de maneira correta isso aí no seu caderno, tá? Então, vamos lá, vamos tentar estabelecer essa relação. Opa, deixa eu fazer uma voltar aqui para ficar mais bonitinho. Boa. Vamos lá então, pessoal. Então, a primeira questão a gente poderia escrever mais ou menos assim, ó, a partir, né, do momento em que os grupos humanos perceberam. Então, a partir do momento que os grupos humanos perceberam que podiam cultivar seus alimentos, acho que fica mais claro, podiam cultivar seus elementos, estabeleceram-se nas proximidades, né, dos rios, a fim, né, de utilizar a água, para irrigação e também a própria sobrevivência. Legal? Acho que essa é uma resposta satisfatória, bem bacana. Beleza? Então faça a correção, escreva a correção no seu caderno, deixe isso registrado, é importante para os seus estudos. Bom, vamos para a questão 2. A questão 2 ela diz o seguinte: Estado é um conjunto de instituições políticas e administrativas. Espera aí que eu não projetei, então vamos lá. Estado é um conjunto de instituições políticas e administrativas que organiza o espaço de um povo ou nação. No caso do Egito, quem tinha o total controle do Estado? Lembra das nossas aulas, pessoal? Lembra da pirâmide social que a gente verificou no Egito? Quem que tinha todo o poder? Gente, eram os faraós, né? Então a gente pode responder da seguinte forma: todo o poder e as decisões políticas estavam concentradas nas mãos dos faraós, né? Que era a autoridade suprema naquela sociedade à época. Beleza? Bom, vamos para a questão 3. Heródoto, um historiador grego, disse: o Egito é uma dádiva do Nilo. A gente trabalhou essa questão da dádiva do Nilo. Ou seja, possivelmente o Egito não existiria sem o rio Nilo. Você acredita que a organização dessa civilização dependeu apenas deste rio? Quais outros elementos teriam contribuído para a sua construção? Se a gente avaliar, se a gente pensar, se a gente refletir, quais outros elementos poderiam ter colaborado aí, principalmente para o desenvolvimento da civilização egípcia? Aqui eu estou tentando dar uma resumida, tá? Então a gente poderia escrever assim, ó, contribuíram, ou contribuiu, né? Contribuiu para o desenvolvimento da civilização egípcia fatores como, vamos ver aí, o desenvolvimento da agricultura, vamos ver o que mais que a gente poderia colocar aqui, as construções de grande porte, como as pirâmides, né? Que também eram um símbolo de poder, enfim. As pirâmides. E o que mais que a gente poderia colocar aqui? Vamos pensar. E novas formas
de organização do trabalho. Acho que também as novas formas de organização do trabalho contribuíram para esse apogeu, para todo esse desenvolvimento da civilização egípcia. Beleza? Legal, vamos para a questão 4. Relaciona as informações com os períodos do Antigo Egito. Então, aí você tinha aqueles 3 períodos, que era o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império, e você precisa relacionar cada um desses 3 a cada um dos 3 espaços em parênteses embaixo. Então, qual que seria a sequência correta? Tá? Esse aqui eu não vou nem escrever lá aqui na nossa guia, eu vou fazer aqui diretamente, tá, para vocês. Então, a capital do Império passou a ser Mênfis, para Tebas, e os Hicsos dominaram o Egito por quase 200 anos. Quando ocorreu esse período, pessoal? É lá naquele período do Médio Império, tá? Então, aqui o primeiro parênteses, você pode colocar aí com toda tranquilidade o número 2, beleza? A outra sentença. O Egito tornou-se uma das maiores potências da Crescente Fértil e diversas construções foram realizadas. Isso aconteceu quando? No Antigo Império, justamente quando a civilização ainda estava em seu processo de formação, beleza? Então, aqui nessa outra sentença, você pode colocar com toda tranquilidade o número 1. E aí, por último, o período de centralização do poder nas mãos dos faraós, da construção das grandes pirâmides, como a de Gizé. Aí já é no Novo Império, né, pessoal? Naquele período em que nós tivemos aí faraós que ficaram amplamente conhecidos até depois da decadência da sociedade, da civilização egípcia. Show? Vamos para a questão 5, rapidinho. Leia o texto abaixo e reflita. O acordado do rei era uma cerimônia e um espetáculo, que se admitiam somente as pessoas reais, o vizir, o primeiro-ministro, o grande sacerdote, os altos funcionários. Entrava um barbeiro, a manicura e o pedicuro. O rei era lavado, untado e perfumado. Coisa fina, né? Chique, né? Quem não queria hoje, né? Isso aí, tratadinho aí como merece. Enfim, vamos lá. Perguntinha A aqui, da questão 5. De acordo com o que você aprendeu sobre o Egito, a quem se refere o texto apresentado? Poxa, fácil demais, hein, gente? Tá doido? Então, a questão 4 a gente já respondeu lá atrás, ok. Fizemos oralmente. Agora vamos para a questão 5. Questão 5, a letra A gente poderia dizer basicamente o quê? O texto, vamos colocar da seguinte forma, o texto refere-se ao tratamento, né? Acho que fica legal, né? Ao tratamento dado ao faraó, vírgula, figura que estava no topo da pirâmide social egípcia. Beleza? Essa é uma resposta muito satisfatória. Então, o texto refere-se ao tratamento dado ao faraó, figura que estava no topo da pirâmide egípcia. Vamos para a questãozinha B agora? Então, bora lá para a questão B. Quais as posições sociais do vizir e dos sacerdotes que estão sendo aqui citadas no texto? Que posições sociais era essa, galera? Os vizir aí a gente pode entender principalmente como os nobres, né, pessoal? Então, qual seria essa posição? A gente pode falar assim, eles ocupavam uma posição privilegiada, considerando o que era a sociedade egípcia à época, né? À época, vírgula, porque estavam muito próximos do faraó. Beleza? Então, essa aí a respostinha B da questão 5. Vamos para a questão 6. Também eu vou fazer aqui rapidinho de maneira oral, nem preciso ir lá e registrar. Era para assinalar verdadeiro ou falso para cada uma das sentenças. Então, a primeira das sentenças, a sociedade egípcia era dividida em classes sociais que apresentavam poucas diferenças entre si, e podiam ascender socialmente? Negativo. Não, então essa primeira questão aqui é falsa. Não havia possibilidade de ascensão. Era uma sociedade fortemente estratificada, dividida ali. Né? A segunda frase aqui. As pessoas que exerciam trabalhos manuais e os camponeses tinham uma condição privilegiada e estavam próximas aos faraós, assim como os escribas. As pessoas que exerciam trabalhos manuais, errado também, falso. Então, falso na primeira sentença, falso na segunda sentença. Terceira sentença. Os camponeses, além da produção agrícola, trabalhavam nas construções dos grandes templos na forma compulsória. Yes, verdadeiro, né? Quando eles não eram utilizados ali para a prática do plantio, eles eram principalmente alocados para a construção de templos, enfim, de obras públicas, assim como a gente está verificando lá na Mesopotâmia. E por último, não havia escravos na sociedade egípcia. Completamente falso. Se você voltar lá na figurinha, inclusive, que eu gravei na nossa videoaula anterior, você vai perceber que existiam sim a figura desses escravos, beleza? Então, completando a sequência, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, beleza? E a gente tem agora aqui a questão 7, que é uma questão da VUNESP, que eu também vou fazer oralmente aqui, tá joia? Os egípcios desenvolveram a prática de embalsamar o corpo humano. Por quê? Por que eles embalsamavam
aí o corpo humano, pessoal. A alternativa correta aqui é a C, viu, galera? Por quê? Porque depois da morte eles acreditavam que a alma podia voltar ao corpo mumificado e, portanto, valeria a pena você deixar todo preservado o corpo ali, caso depois voltasse aí a alma para esse corpo. Beleza? Então, questão 7, alternativa C. Questão 8. Como vimos, o reino de Cush era bastante rico. Qual era a origem dessa riqueza? Isso aqui é interessante, hein? Essa questãozinha referente ao reino de Cush eu coloquei no final daquela videoaula que a gente falou sobre o Egito. Fiz até um áudio especial falando sobre isso. Então, a questãozinha 8 a gente pode responder no seguinte sentido. A riqueza do reino de Cush, então, a riqueza do reino de Cush originava-se, ó que palavra bonita, originava-se, a gente pode colocar de que forma aqui, deixa eu pensar, a riqueza do reino de Cush originava-se, minas de ouro, então vamos pensar assim, originava-se das minas de ouro e das relações comerciais estabelecidas com outros povos. Lembra que esse reino de Cush é aquele que está situado mais ao sul do Império, né, egípcio, né, da civilização egípcia. Então ali eles tinham uma rota comercial facilitada com outros caminhos ali, sobretudo para o Oriente, beleza? Show de bola. Então a questão 8 aí, respondidinha. E agora a gente vai para a questão 9, para a gente poder justamente fechar a nossa atividade, fechar a nossa correção. Qual a posição social ocupada pelas mulheres no reino de Cush de Meroé? Essa daí tem uma parte lá específica que estava falando na apostila, então eu exigiria fazer a leitura, tá bom? A respeito aí principalmente da apostila de maneira muito atenta. E as mulheres que tinham um papel fundamental. Então vamos escrever. As mulheres exerciam funções de liderança e eram sacerdotisas. Sacerdotisas. Não. Rapaz, deu bug aqui na cabeça do tio Brunão. Deu bug. Sacerdotisas. Sacerdotisas. Aê, demorou, mas acertei. Tinha bugado aqui na cabeça. Então, as mulheres exerciam funções de liderança e eram sacerdotisas. Fica legal assim. Então, vamos colocar assim. Eram conhecidas, para a gente fechar, eram conhecidas como Candaces, Candaces ou rainhas mãe. Chique! Terminamos então, fizemos aí de maneira muito rápida a nossa correção. Espero que isso ajude vocês aí e que as dúvidas tenham sido resolvidas, beleza? Um grande abraço para vocês e a gente se vê na semana que vem. Valeu, galerinha!